Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão, meninas? Como vocês estão? Olha, vamos lá. A miséria do homem sem Deus. O artigo de Kant, de Pascal será o primeiro, desculpa. E Kant, eu tô tentando linkar, tô tentando fazer um trabalho que já vou postar no grupo pra vocês. E o físico, a mente brilhante do nosso físico brasileiro, que não está no Brasil, que infelizmente o nosso Brasil deixa as nossas mentes brilhantes irem embora, né? Poucas residem aqui. E então, tô tentando fazer alguma coisa aqui com isso. Tendo que nós sempre fala da ideia de responsabilidade minha com a minha ferida, o outro me feriu, o outro continua sendo canalha, o outro fez coisa feia, mas a dor é minha. Quem me feriu não vai vir lá com o curativo e limpar a ferida, tratar a ferida, não vai. Esquece, isso é uma ideia que não funciona. E a gente já debateu sobre isso. O que vem aqui, né, que é quando o Pascal ele começa a falar, logo na primeira página, digamos assim, não é em Montaigne, mas em mim mesmo que encontro tudo que nele vejo. Não é no outro, ele se vê. Só muito dificilmente se adquire o que Montaigne tem de bom, o que possui de mal, além dos costumes. Poder-se-ia corrigir em minutos caso tivesse alertado de que fazia muita história e que falava demais de si. É necessário conhecer a si mesmo. Se isso não servir para levar à verdade, serve ao menos para regular a vida. E não há nada mais justo. E aí ele começa entre vaidades das ciências e ele encontra. De contrapartida, nós temos Kant, que ele simplesmente é um negacionismo da história, vamos colocar assim, né? Que ele fala que se a razão é uma faculdade de derivar o particular do universal, então, ou o universal já é em si certo e dado, em tal caso requer somente capacidade de julgar para subsunção, e o particular é necessariamente determinado através da mesma. Chamo a este de uso apódico da razão. Ou, no segundo caso, o universal é admitido só problematicamente e é uma simples ideia. O particular é tão certo, mas a universalidade da regra para esta consequência é ainda um problema deste modo. São experimentados na regra diversos casos particulares e por aí vai. E ele começa, quando ele traz a solução das ideias cosmológicas, da totalidade da derivação, dos eventos, digamos assim, que o mundo traz, de você acreditar, a necessidade de acreditar em algo maior do Criador, e aí ele começa a trazer você para a razão, ele começa a trazer você para o lado crítico, para pensar. Que também ele começa a trazer quem? Você. Ele traz você, ele sempre traz você. E aí tem o Dr. Marcelo Gleiser, que eu não marquei aqui, mas agora eu vou me perder um pouquinho, que aí ele conta toda a história, que aí a pesca de fly, que ele é apaixonado, e aí ele vai trazendo dentro desse livro brilhantemente a questão da existência, né, do ser humano, com o universo, como o universo fala com nós. E dentro desse texto todo, e eu esqueci de marcar, e agora eu perdi aqui, mas ele fala basicamente que, na verdade, é que ele traz a ideia de que nós somos o... Tem uma cena que eles pescam e soltam.
ele tá com uma pessoa e aí eles pescam, a pesca de fly, eles estão fazendo e aí ele solta. E aí ele fala que o comportamento, a truta que você devolve a água é a que alguém, talvez você mesmo. A truta que você devolve a água é a que alguém, talvez você mesmo, pegará amanhã. O homem é o mais perverso dos caçadores, sempre indo atrás do maior animal. O macho alfa, o líder da manada. Esse é o comportamento, é o oposto da maioria dos predadores que vão atrás do menor do grupo, do que fica para trás, do que está ferido. No estilo de caça é altamente destrutivo e matamos. Destrutivo. Ao matarmos o mais forte, enfraquecemos a herança genética do grupo. Isso me trouxe um boom interno, que foi quando eu comecei a refletir sobre a ideia de que nós estamos matando o caçador mais forte que tem. Quando a gente entra nas questões de dor, de não crença, de não acreditar em Deus, de achar que estamos aqui por mero acaso, isso traz para nós não vou dizer dual, mas traz para nós uma questão de inexistência. Porque estamos matando nós mesmos quando não olhamos para as mazelas, quando não ficamos introspectos. E aí essa ideia, que é o que eu venho sempre falando, sempre batendo na tecla, sempre dizendo que tem uma ideia pintada de um Deus carrasco, tem uma ideia pintada de um Deus vingativo, tem uma ideia, e não é bem por aí. Eu sou a canalha da história, sim, de fato, eu sou pecador, mas Deus, ele escolhe, ele olha, ele aceita. E aí você vai lá e faz a coisa errada, e você levanta de volta, e você faz isso de uma forma rápida, prática, simples. Deus me perdoa. Esquece da consequência que os seus atos vão trazer. O boleto vai chegar. Tem um pastor que é o pastor Evandro, do Rio de Janeiro. Eu sigo ele, adoro. Ele fala, boleto chega, né? E aí ele fala, vai chegar. Não é porque você tomou uma decisão de ir para os caminhos de Deus e começar a praticar tudo certinho e fugir um pouco da iniquidade que o boleto não vai chegar. O boleto chega. E com tudo isso compilado, e aí a hora que o Dr. Marcelo traz que nós somos os caçadores, e quando nós ficamos nessa busca insana de olhar o que eu quero e não quem eu sou, quais são os meus defeitos? Eu sou uma pessoa que eu tenho pensamentos bonzinhos, ou eu falo isso só para ser aceito na sociedade? Olhar a medusa, olhar a medusa diferente, virar pedra ali e se encarar. E aí eu não vou dar o poder do outro me ferir. Eu não vou dar o poder do outro me magoar, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que aquele outro, ele também está ferido, ele também está magoado, ele também está na mesma busca. Mas o que acontece então? Eu vou caçá-lo. Eu vou caçar o lado mais forte dele, a dor mais forte dele, eu vou pisar. Eu vou condená-lo. E aí eu vou caçar a minha dor mais forte que ele provocou. Eu vou falar, culpa é tua. Eu vou acusá-lo.
Eu não tô olhando pra minha dor. Eu tô sentindo ela atacando alguém. E é isso que eu quero deixar hoje. Foi isso que eu passei aqui rapidinho para falar hoje. E aí nós vamos para Provérbios 18. Que me faz refletir sobre essas três mentes brilhantíssimas que eu ouso achar que, pelo menos erroneamente, eu interpreto alguma coisa para minha vida nisso. Quem vive isolado segue seu bel prazer e se rebela contra todo conselho. Por que Kant ele começa a questionar tanto sobre a razão? Sobre o momento da crença, sobre palpar, sobre não ser só bom, porque o universo vai me devolver de volta. Por que ele fala pra gente questionar isso? No entendimento que eu estou trazendo. O insensato não gosta de inteligência, mas de publicar o que pensa. Que é exatamente o que eu estou fazendo, estou publicando o que eu penso. É uma insensatez da minha parte. Por quê? Porque são questionamentos meus. Eu estou compartilhando com vocês hoje o mais íntimo do meu sagrado, da minha vida, de pensar, de juntar a minha baguncinha, as minhas loucuras, as minhas neuroses, as pessoas que são íntimas minhas sabem do meu processo. De olhar internamente das minhas libertações, dos meus vícios, dos meus traumas, dos meus dramas, das minhas dores, de acusar o outro, de culpar o outro, de condenar o outro. Então, quando entra em piedade, isso serve para mim e para o outro. Porque eu não posso ser cruel comigo. Só olhar para mim com um olhar de condenação. Sim, eu tenho que olhar, eu nesse área, eu passo a olhar 99,3% as minhas questões mais assombrosas. Por quê? Porque aí eu começo a galgar, mesmo que eu não queira ser boa, eu tento ser. Mesmo que eu queira pegar o fulano e torcer o pescoço, jogar na vala, na primeira vala que eu encontrar, eu não faço isso porque eu sei que isso depois vai ser difícil de digestão para a sociedade, isso vai ser difícil de gestão. Então eu procuro olhar para os meus piores monstros e trazer luz para eles. É o jogo de luz e sombra do Jung, né? Jung trata isso muito bem para nós. Então, quando eu passo a olhar para esse jogo de luz e sombra, eu começo a deixar a vergonha de lado, assumir realmente os meus monstros, e entender que o outro também tem problemas, que o outro também tem. Não justifica, não é justificando, mas eu compreendendo quem ele é. A palavra do homem são as águas profundas, a fonte da sabedoria e manancial que jorra. Não é bom favorecer o ímpio para declinar o justo no julgamento. Os lábios dos insensatos provocam querela, sua boca provoca golpes. A boca dos insensatos é sua ruína e os seus lábios armadilha para a sua vida. A palavra de quem murmura são guloseimas que descem até o fundo do ventre. O homem preguiçoso no seu trabalho é irmão do destruidor. E aí ele começa a discorrer que o nome do Senhor é forte, aí ocorre o justo que está protegido, a fortuna do rico é a fortaleza, é sua fortaleza, e pensa que é alta muralha, e aí Provérbios 18 vai discorrendo tudo que a gente consegue encontrar ali nas grandes mentes do passado. Então a Bíblia, ela é quando a gente para estudar mesmo, ela é um dos nossos melhores momentos de observação, de proximidade com Deus,
de alimento da fé. A nossa fé precisa ser alimentada. E eu acredito que é isso que Kant traz minuciosamente. Eu acredito. Mas até o final dessa releitura, eu pretendo encontrar um outro mecanismo ali. E aí a gente chega em Pascal e ele fala que você tem que olhar para si mesmo. E aí você chega em Dr. Marcelo Gleisi e ele fala que o homem é o caçador mais cruel que tem. E aí você chega em Provérbios e ele fala um pouquinho além disso tudo. Ele te dá uma cartilha. Morte e vida estão em poder da língua. Aqueles que escolhem comerão do seu fruto. Então, não é só saber, não é só fundamentar igual Kant traz para nós. Também não é só ter a fé inabalável, como Pascal traz. Também não é só observatória, a vivência, como Marcelo Gleisi traz. É experienciar, é experimentar de tudo isso e ver o que sobra de você no final, que o molho está cozido. O que sobrou daquele molho, depois que ele está perfeitamente cozido. Que no processo de cocção, ele secou ali. E o que sobrou ali? Tá salgado? Tá doce? Tá queimado? O que sobrou? Não importa o tempo. O tempo, nós temos que parar de olhar para o tempo com um olhar de tempo, digamos assim, né? Nós temos que começar a olhar para o tempo com vivência, com acolhimento, com amor. Nós temos que observar quem somos, ajudar da melhor forma que podemos, praticar a nossa honestidade da nossa melhor forma, sem ferir o outro. Eu quero comer pizza, mas para eu comer pizza, o meu vizinho vai ter que perder um braço. Mas eu amo pizza. Se eu não comer pizza, eu vou enlouquecer. Então, que eu enlouqueça. Mas eu não vou comer a pizza porque o meu vizinho vai perder um braço. E essa amputação vai... Não é só perder um membro. Vai desfocar vários setores da sua vida. Então, nem tudo que eu tenho a vontade de fazer, eu posso fazer. Nem tudo que eu quero fazer, eu vou fazer. Eu tenho que ter essa percepção. Eu tenho que ter essa união. Eu tenho que começar a me olhar profundamente. Eu tenho que trazer o tratado para minha vida. Eu tenho que deixar de ser o caçador. Eu tenho que parar de ficar pegando peixe e jogando, pegando peixe e jogando. Pesco o peixe e jogo. Pesco o peixe e jogo. Porque toda vez que eu faço isso, é o mesmo peixe que eu vou pegar depois. Pode ser outro que vai pegar, mas talvez ele retorne de volta. E quanta dor será que eu não estou causando nele, nesse bumerangue de vai e volta? E por que eu não alimento a minha fé? E por que eu não busco esse entendimento na palavra? Já que nós estamos tão estarrecidos de um mundo tão doloroso, que possamos então trazer ciência, conhecimento e a nossa fé. Porque esse mundo é essa beleza, o pôr do sol, o nascer do sol, as nuvens, olhar para o firmamento, não está aí de graça por qualquer coisa. Alguma coisa nós temos que fazer nesse atual momento e no agora. Isso tudo que está aqui não é por nada. Nós não somos falantes por nada. Nós não somos seres que raciocinam por nada. Nós não temos uma fé embasada ou uma escritura, um livro gigantesco
que alguém não saiu escrevendo por nada. Alguma razão tem. E qual é ela? Que não sejamos cegos e nem também incrédulos, mas que passamos a olhar aqui o tempo inteiro para que reverbere no outro, para que o outro seja através do que eu sou. Beijo para vocês. Amanhã eu estarei com as meninas no grupo e vamos seguir a vida, seja o que Deus quiser. Muito amor, muito amor, muito amor, muito amor para todos nós. Beijos!